Oi, aqui é Maíra do Luiz Sol Tarô e a gente continua com as previsões para a lua nova em Virgem com Aquário. Essa aqui é a cartinha de Aquário. E tem duas coisas que me chamam loucamente a atenção nessa imagem. A primeira é esse figurino romântico aqui, super rococó, né? Meio cavalheiro dos tempos de antanho. E a segunda é essa camisa aberta, né? Deixando à mostra aqui os chakras cardíaco e do plexo solar. E aí, o que é que essa imagem me diz? Bem, estamos Aquário, então a gente tá falando de casa 8, né? Estamos nesse momento de pandemia, lidando coletiva e individualmente com uma parada muito louca que a gente, né, assim, enquanto humanidade já lidamos com isso antes, mas esse recorte aqui de humanidade, né, essas pessoas que compõem a humanidade neste momento nunca tiveram que lidar com algo remotamente parecido com isso, né? Dessa maneira, nessas proporções. Estamos de fato vivendo um momento histórico, né? Nesse sentido. E aí, como a gente está falando de casa 8, então a gente está falando também da maneira como isso reverbera dentro da gente, né? Nos nossos medos, nos nossos traumas e nos nossos instintos, né? Nesse sentido aqui, nos instintos de proteção, instinto de sobrevivência, né? De que forma essa situação atual vai reverberar pra gente nesse sentido instintivo mesmo, né? No lado bicho, né? Sem, enfim, sem muita sem polimento, né? E sem muito adestramento social, né? Estamos falando do lado bicho mesmo, instintivo, tá? E aí, enfim, primeiro falando, né? Focando mais nessa coisa desse figurino, né? Dessa vestimenta, vem essa sensação de que de que aquarianas e aquarianos estão nessa próxima lunação, né, se sentindo meio cavalheiros românticos, sabe? Nesse sentido de que estão como se estivessem vivendo uma realidade meio paralela em relação ao que as pessoas parecem estar vivendo, né? Enfim, comentei em outros vídeos já dessa alunação, que tem muita gente já acreditando que pandemia já era, né? Vivendo normalmente, lotando praia no 7 de setembro. Então, assim, nossas aquarianas e nossos aquarianos, eles podem estar com essa sensação de que estão realmente vivendo nesse mundo à parte, né? Onde eles são esses românticos tentando manter algum tentando se preservar de alguma forma, né, em relação à pandemia e tudo isso que está acontecendo, mas o quanto isso tem deixado essas pessoas com esse sentimento, né, e que é um sentimento que vem muito, na verdade, como reflexo de fora, né, de que, você tá romantizando, você tá viajando na maionese, tipo, já dá para viver no mundo real, né, perde esse medo, né, a partir do momento que você sair de casa, quanto mais você sair, mais você vai perdendo o medo. E aí, nesse sentido, esse romantismo, ele aparece dessa forma, né? De que não é uma questão de perder o medo, mas sim é uma questão, antes de mais nada,
de autopreservação nesse sentido, né? De respeitar. Medo é um negócio muito curioso, na verdade, né? A gente fala muito sobre essa questão, né? De, ah, é... mas o medo como um fator paralisante, né? Nesse caso aqui, eu não estou falando do medo como um fator paralisante, não. Eu estou falando do medo como exercendo a função para a qual ele foi criado, né? Que é como o alerta do nosso instinto de sobrevivência, né? Então, achar que esse medo é uma romantização de uma realidade bem, é isso. Faria sentido se a pandemia efetivamente tivesse acabado. Mas a gente não está falando desse contexto, né? Enfim, a previsão que a OMS dá, na verdade, é que a qualquer momento, em alguns países, pode rolar uma segunda onda de contaminação, né? De contágio, enfim. E, consequente, com mais mortes, né? Apesar de que é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. A pessoa aqui super aquariana, com um monte de aquário no mapa, se sentindo a própria romântica. Mas é isso, né? Não dá pra normalizar. A gente tá vivendo num país que tem mais de mil mortes diárias, né? Por Covid-19. Então, assim, botar uma máscara e voltar a sair na rua, né? Porque, não, as coisas estão normalizando, as coisas não estão normalizando, né? Achar, na verdade, eu acho que, para mim, a romantização é justamente achar que as coisas estão normalizando. Só que, pelo ponto de vista das pessoas que acham que as coisas estão normalizando, né? O romântico, a romântica, né, é o aquariano, é a aquariana que está vivendo nesse mundo paralelo, né? Enfim, dessa necessidade de proteção, né? Porque é isso, assim, é um cavalheiro à moda antiga, né? Essa vestimenta aqui é o típico cavalheiro à moda antiga, né? Então, assim, resgata isso. E aí, o que é o cavaleiro à moda antiga? O cavaleiro à moda antiga, ele vai se posicionar muito através da honra, né? Tem, e existe uma questão, e aí também tem essa questão, porque também como uma pessoa super aquariana, cheia de aquário no mapa, né? Também tem uma questão moral aí forte, né? De que ética, na verdade, né? De uma ética que pode também ser considerada romântica nesse sentido, porque independente da minha situação pessoal, né, eu tenho que pensar no coletivo. Então, independente de ser grupo de risco ou não, a minha a minha postura social, né, ela tem que levar em consideração que a partir do momento que eu escolho manter o distanciamento social, por exemplo, eu estou levando em consideração que eu posso ser vetor de transmissão para pessoas de grupo de risco. Mesmo que eu não seja de grupo de risco, mas eu posso virar um vetor de transmissão, né? Então, assim, olhar por essa ótica de que as coisas estão voltando ao normal, na verdade, não traz à tona esse herói, né? Esse cavalheiro à moda antiga, né? Que vai proteger os seus, que tem essa postura mais romântica, assim mesmo, né? Mais de proteção mesmo, porque é isso, enfim, no fim das contas, a gente não tem controle sobre nada. Concordamos sobre isso, certo? Mas e o que é que está a nosso alcance, né? É fazer o seu e
na medida do possível, cuidar dos próximos. E quando a gente pensa nessa coisa desse cuidado, né, consigo mesmo e com os próximos, então a gente pode efetivamente pensar nessa postura mais romântica mesmo, né, de ser a pessoa que está ali preocupada numa escala maior com a moral e com a ética, né, e, enfim, como as coisas precisam ser tratadas nessa situação de uma não naturalização, né, de, enfim, não naturalização, por exemplo, dessas estatísticas, sabe? De 1.000 mortes por dia, né? E aí, enfim, voltando para a imagem, esse segundo ponto que me chama a atenção, né? A camisa aberta, mostrando o chakra cardíaco e o plexo solar. Então, o cardíaco vai falar justamente sobre isso, né? Sobre esse entendimento, na real, de que a família, né? A minha família, os meus mais próximos, é a humanidade inteira, porque a gente está falando de uma pandemia que atinge, né, o mundo todo, né? É uma pandemia em escala global. Então, quando eu falo sobre família, eu tenho que levar em consideração não só somente a minha família, mas a família humana, né? E aí, nesse sentido, também o aquariano ou aquariana pode ser vista como essa pessoa romântica, né? Que está querendo salvar o mundo todo. E o plexo solar vai falar sobre como eu mantenho a minha integridade, a minha identidade nesse contexto, né? E consigo me manter firme nessa postura de que sim, eu não posso pensar somente na minha integridade física, no meu bem-estar, na minha família direta, consanguínea, né? Mas e bancar essa postura desse herói romântico, né, que quer salvar o mundo inteiro. Então, na verdade, eu acho que é isso. A grande questão aqui, o que esse herói romântico traz pra gente, né, esse cavalheiro romântico traz pra gente, é essa visão realmente de que a gente tem que a gente está batalhando conjuntamente, né, uma luta que 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 engloba, né, que visa proteger a humanidade inteira, né? A gente não pode pensar nesse sentido, e isso é uma questão muito aquariana, não podemos pensar individualmente, né, nas minhas necessidades em relação à pandemia, né? Mas a gente precisa ter uma visão global disso, né? E coletiva mesmo, né? Inclusive nesse sentido de que quando eu penso em coletivo, eu penso na família humanidade, no bem que eu posso fazer, que eu posso proporcionar a todos, né? A partir do momento em que eu paro e eticamente me comprometo a não honrar somente as minhas necessidades, mas botar em primeiro lugar as necessidades do coletivo, né? Eu acho que, enfim, principalmente em relação a essa questão, né, de ser vetor de transmissão, é muito importante pensar nisso, porque estamos sim vivendo um momento muito duro da pandemia, né? Nesse sentido de que gente, há quantos meses? Tem gente que está em casa há quantos meses, né? Sei lá, minha mãe vai celebrar, só que não, 7 meses dentro de casa, sem sair uma vez, né? Então, assim, é duríssimo isso, né? Então, eu mais do que entenderia se ela quisesse sair de casa, né? Mas é isso, a gente tá falando da sanidade, né, da saúde mental de uma pessoa. Só que a partir do momento que você se propõe a sair de casa, né, e tá na rua interagindo com outras pessoas e sem saber, inclusive, podendo se tornar vetor de transmissão da Covid-19, né, você não tá pensando que existe uma saúde mental coletiva que precisa ser cuidada, né? Porque a partir do momento em que as pessoas começam a sair de casa
E como se a pandemia tivesse acabado no 7 de setembro, por exemplo, né, lotando praia, essas populações mais vulneráveis, né, as populações de risco, elas vão ter que continuar em casa. Quanto mais as pessoas, né, normalizam a vida em plena pandemia, né, isso quer dizer que existe um grupo que vai ter que ficar mais tempo preso dentro de casa, né? E eu acho que é disso que fala muito, sabe? Esse romantismo aquariano aqui nesse momento, né? Nessa próxima alunação, assim. O quanto de fato a gente precisa sair desse. Não é negando de forma alguma o que está acontecendo e da necessidade real das pessoas, né, de cuidarem da própria saúde mental. Mas como é que você pode sair de casa, né, e ter um pouco mais de saúde mental sem ser um risco para as outras pessoas, sabe? Sem entrar em contato direto, sem utilizar serviços que, enfim, se você utiliza serviços fora padaria, fora supermercado, fora farmácia, que são serviços considerados essenciais, né? Você está dizendo para o dono daquele negócio que existe uma demanda e que aquele negócio precisa ficar aberto, né? E aí a gente soma todo esse contexto, um governo federal que não está dando assistência, né, nenhuma para as pessoas, enfim. Auxílio emergencial, nossa, um pagamento com atraso, né? Um monte de cadastro que não foi aprovado, que não faz sentido nenhum não ter sido aprovado, enfim. Que critério foi esse do governo federal? Sabe Deus. Mas é isso, então assim, o romantismo, né, dessa figura aqui, ele tá muito presente nesse sentido realmente, né, da necessidade da identificação, na verdade, dessa necessidade de ser a pessoa que está querendo salvar o mundo, sabe? Sem querer puxar a sardinha pro meu lado, tá? Mas é isso, né? Essa pessoa romântica que quer salvar o mundo, ela também é a pessoa chata, né? É a pessoa que, que incomoda, né? Os outros, porque, enfim, ao trazer essa necessidade de da gente cuidar da saúde mental coletiva, né? Botar a saúde mental coletiva acima da saúde mental individual, né? Isso incomoda muita gente. E porque é isso, né, cara? É fato que a saúde mental individual tá precisando de cuidado. Não é fácil ficar 6 meses, né, isolado, né, sem encontrar as pessoas queridas, sem ver, enfim, é difícil pra cacete. E isso tem danos reais, né? Isso gera danos reais. Enfim, daqui a alguns anos a gente vai estar lidando com toda uma geração a nível global, né? Com estresse pós-traumático. A gente não sabe o que isso quer dizer em português, né? Mas, enfim, todas essas dinâmicas aí precisam ser levadas em consideração. E, enfim, né? Que bom que os aquarianos e as aquarianas estão se colocando nesse lugar desse herói romântico aqui, tentando agir, tentando salvar o mundo, né? Tentando agir em nome do coletivo. Ui, que mês, hein? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, clica no sininho para receber as novidades. Toda vez que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa, tá? E agradeço demais por você ter assistido. Beijo grande. Até a próxima.